time, weather, and always pass. Case of various o portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Vamos todos andar, a escolinha bossa nova, outra vez está no ar. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Olha, nós temos que vendo aí, compadre, Salários baixos, profissionais mal preparados. O rádio em Campo Grande chega quase ao fim do século com problemas que não conseguiu resolver em 55 anos de história. Neste tempo, a própria história se perdeu. Discos foram queimados, documentos simplesmente desapareceram. Os primeiros contratos, os primeiros registros ficaram com o governo de Goiás depois da divisão do Mato Grosso em 1977. Não restou outra saída a Mato Grosso do Sul a não ser enterrar parte do passado. Assim foi com o rádio. Neste documentário registrado em 6 programas, você vai ouvir o único fato que sobrou desta história: os homens que a fizeram. No início do século XX, o mundo experimentava as primeiras gravações. Ainda primitivas, elas podem permitir uma identificação com a história do rádio. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb... No Brasil, o rádio surgiu em 1922, durante as comemorações do centenário da independência no Rio de Janeiro. Através de um transmissor de 500 watts instalado no alto do Corcovado e de mais de 80 receptores importados, alguns cariocas ouviram de suas casas o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Foi uma barulhenta experiência que nem sequer entusiasmou o brasileiro. Mas despertou o interesse de um jovem empresário, Roquete Pinto. Foi ele que, em 20 de abril de 1923, deu início à radiodifusão no país, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Após a iniciativa de Roquete Pinto, surgiram dezenas de emissoras no país inteiro. O rádio virou fenômeno. Era capaz de criar centenas de ídolos, levar milhares de fãs ao delírio e estimular o consumismo. Mesmo que a ideia inicial fosse criar uma programação para a elite, aos poucos o rádio tornou-se muito popular. E foi no meio desta popularidade que a cidade de Campo Grande ganhou a primeira emissora de rádio. A radiodifusora, mais conhecida pelo prefixo PR7, foi inaugurada em 1939, no dia do aniversário da cidade, 26 de agosto. Foi uma grande festa. Naquela época, Campo Grande não passava de um pequeno município do estado de Mato Grosso, com 35 mil habitantes. Localizada a mais de 700 quilômetros da capital, Cuiabá, a cidade foi uma das primeiras da região a ter uma emissora de rádio. Como o historiador Paulo Coelho Machado, pouca gente pôde acreditar nesta façanha. Foi uma situação que orgulhava os campograndenses aqui na ocasião, porque eu lembro, eu estava no colégio, lá no São Bento, fazendo ginásio, e quando eu falava que aqui tinha uma estação de rádio, o pessoal não acreditava, né? Achava que aqui só tinha bicho e cobra, coisa, né? Então lá tem uma estação de rádio, tem cinema, tem isso,
Isso aí é conversa. Né? Estava criada uma guerra de nervos com as autoridades cuiabanas. Desespero para o governo, que já temia uma divisão do Estado. Além da esperança de ver Campo Grande como capital de um novo estado, muita gente pôde ouvir pela primeira vez as vozes mais famosas do Brasil na década de 30. Era como sonhar acordado, com o ouvido coladinho no rádio. O que era para ser só um sonho tinha momentos de desgosto. A eletricidade era um luxo, privilégio de poucos. Ela vinha de um motor instalado na cidade. E na maioria das vezes, ele só era ligado à noite. Em meados de 40, a energia elétrica passou a chegar de dia. É claro que existiam restrições. O motor tinha que ser desligado durante várias horas e a rádio parava a transmissão. A difusora entrava no ar às 7 horas da manhã e parava 6 horas depois. Às 2 da tarde, voltava com a programação e ia até às 10 da noite. Um dia minha avó ligou o rádio, eu nem podia acreditar. Mas a história era tão séria, que a minha avó veio a confirmar. E agora preste atenção no que vamos contar. Do Arco da Velha, história. Do Arco da Velha, verdadeira. Do Arco da Velha, causos incríveis. Do Arco da Velha, Para vocês, do Arco da Velha. Dezembro de 1925, data de fundação do Rádio Clube de Campo Grande. Peraí, vô, como isso pode ser verdade se neste ano Campo Grande nem sequer tinha uma emissora? Hein? Calma, por favor, técnica, música apropriada. Obrigado. Pouca gente sabe, meu netinho, mas o primeiro aparelho de rádio chegou aqui através de um garotão que estava estudando nos Estados Unidos. O rapaz, filho de um dentista famoso, trouxe da terra do tio Sam um aparelho até então esquisito para muita gente. O rádio, né, vovô? É, isso mesmo. O rapaz gostava muito de ouvir rádio. E para compartilhar da alegria, saía convidando os amigos para de madrugada ouvir aquela chiadeira que vinha de longe. Por que de madrugada? Porque o rádio dele não era lá grande coisa. E só pegava bem nesse horário, netinho. E daí, vovô? Bem, daí que mesmo nessas condições precárias, o pessoal começou a se interessar pelo rádio. E então que quem vai contar o resto dessa historinha pra você é o meu amigo historiador Paulo Coelho Machado. Com isso aí o pessoal despertou, vamos comprar, mas o aparelho dele era fraco, né? Só vamos comprar um aparelho mais potente e montar um clube para ouvir o rádio. Então algumas pessoas se associaram e tal, resolveram comprar um aparelho que compraram por um conto de réis, né, no Rio, na Casa Edson, no Rio de Janeiro. Aí esse rádio, as estações eram muito fracas. As estações eram no Rio de Janeiro, que era a capital da República, São Paulo era uma cidade secundária, né? O Rio de Janeiro era a principal cidade. Então as estações de rádio eram lá. E então era o Rio de Janeiro e Buenos Aires, tinham estações, né, melhores. E aí eu ouvi assim com essa dificuldade. Esse aparelho novo, que era o mais possante que eles acharam lá, também não funcionou. Ninguém ouvia nada, então acabaram trocando por uma eletrola, uma vitrola, entendeu? E aí faziam reuniões, etc, para isso. Chegaram a fazer, o Rádio Clube era ali onde é o Bradesco, hoje uma agência do Bradesco, na Avenida Afonso Pena, lá quase na esquina da Calógera, né? Ali era um edifício de biblioteca pública, e aí a prefeitura doou o edifício para o Rádio Clube. E então ali é que funcionava o tal rádio. Aí eles resolveram fazer um sobradinho até, achando que se fosse mais alto via melhor, não sei o quê. Mas também não funcionou. Aí que eles resolveram trocar por uma vitrola. Então você vê como é que era o rádio nessa ocasião. Isso em 1925, 26, porque foi dezembro de 25, foi a data da fundação
do rádio, né? Viu só que legal essa historinha? Demais, vovô. Depois deixa eu contar outra conta. Tudo bem, mas agora vamos continuar ouvindo o programa. Até a próxima, pessoal. Tchau! No ano em que a difusora foi criada, quem cuidava das concessões de rádio era o Ministério da Aviação, responsável também por toda a comunicação do país. O primeiro dono da difusora foi o médico cuiabano Peri Alves Campos, hoje falecido. Você vai ouvir agora parte de uma história resgatada por Paulo Coelho Machado. Muitos detalhes ele tirou da conversa dos mais velhos. Mas de algumas lembranças ele foi testemunha. Paulo ainda era menino e já admirava Peri Campos. Apareceu um cidadão aí vendendo, já naquele tempo tinha esse negócio de comércio de estação de rádio, de coisa, né? Hoje também é assim, né? Tudo é político. Então ele disse que era representante do ministro da aviação naquele tempo, que era no tempo do Getúlio Vargas ainda. E disse que tinha uma estação para vender, uma concessão, né? Eles davam concessão. Aí ele se interessou e tal, acabou comprando essa concessão. E aí ele foi a São Paulo, porque ele comprou só a concessão. Aí ele foi a São Paulo, comprou o equipamento da Rádio Record de São Paulo, que estava substituindo por um equipamento mais novo. Ele comprou o velho, a torre, aquele equipamento todo, né? Mais tarde, entre 1945 e 50, Peri vendeu a radiodifusora para um corretor de imóveis. Antônio Carlos Martins entendia pouco sobre rádio quando passou a ser o novo dono. Ele morreu em agosto de 1952 durante uma viagem que fazia ao Rio de Janeiro. Quem passou a cuidar dos negócios foi o filho, Valmir Martins. Ele foi para o Rio de Janeiro, né, para ver uma possibilidade de aumentar a potência da radiodifusora, né, de Campo Grande. E chegando lá, ele teve um infarte, né, e não conseguiu mais esse serviço que ele ia fazer. Um dos motivos que levou Antônio Carlos Martins a querer aumentar a potência da radiodifusora foi o aparecimento de uma nova emissora de rádio. Durante 10 anos, a PR7 viveu com todas as honras de audiência. Era a rainha absoluta do ar. Mas no dia 9 de dezembro de 1949, começava um novo reinado. Naquela data, nasceu a majestade do ar, a Rádio Cultura. A Cultura assustou os empresários da radiodifusora. Ela tinha uma programação ousada. Várias vezes chegou a ser copiada pelas outras emissoras. Muitas pessoas que trabalharam em rádio ainda se lembram de como a Cultura mantinha a liderança. Nasral Siufi, o Nassura, começou na radiodifusora em 1945, narrando uma partida de futebol. 4 anos depois, ele deixava a PR7 para se aventurar na promissora Cultura e acabou sendo um dos primeiros gerentes da rádio. A gente tinha um locutor lá, tinha um rapaz no aeroporto, nós tínhamos um hospital, nós comandávamos a cidade. Irradiava da Pernambucana, da Buri, da Rua. Então isso, a cidade, nós vivíamos a cidade, né? A cidade vivia a Rádio Cultura. Era uma força, né? Mas a gente não explorava, que aquele tempo não tinha isso. Não tinha assaltante, não tinha bandido, não tinha ladrão. E a gente não chantageava também. Era puro. Antigamente não tinha que. Você era um idealista, entendeu? Você ficava feliz, você fazia um programa, saía na rua, todo mundo elogiava. Você ia no rádio clube, todo mundo ouvia, né? E aquilo para você era um elogio. Você não ganhava às vezes nada. Você fazia uma cobertura bonita, você irradiava de uma festa, você ia no aniversário de uma menina, fazia de graça porque era seu amigo. Aquilo, puxa, era uma beleza, né? Foi Nassura quem criou o slogan Sua Majestade no Ar. A Cultura era representada por um simpático leãozinho. Nassura também foi dono da Rádio Cultura entre 1962 e 1970. Mas esta é uma outra história. É o Boca Livre que está entrando no ar. É o Boca Livre onde os astros vêm cantar. Só não pode desafinar, só não pode apelar. Boca Livre está no ar. Vem com a gente, vamos dançar. Boca Livre está no ar. Vamos dançar.
Oi, gente, tudo bem? Tudo legal? Estamos começando mais um programa Boca Livre. E hoje vamos fazer uma perguntinha bem fácil, que é pra todo mundo acertar. Valendo $5 mil, $5 mil. Quem sabe aí como foi o primeiro contato do Nassura com o rádio? Quem sabe? Eu aqui, ó, eu! Opa, pode vir então, vamos lá. Conte tudo que você sabe, valendo $5 mil. Essa tá fácil demais, moço. Olha, o Nasrallah Silva, mais conhecido como Nassura, tinha 10, 12 anos de idade quando foi convidado a participar de um programa de calouros na Difusora. É que ele fazia parte de um coral no Colégio Dom Bosco que cantava muito bem. Daí ele foi lá participar do programa do Jorge Chamas e cantou uma bonita canção chamada O Engraxate. Mas você sabe demais, hein? Parabéns. Agora, pra faturar de vez os $5 mil, só falta uma coisinha. Você vai ter que cantar a música O Engraxate. Vai, seu moço, eu vou fazer até melhor que isso aí. Como o Nassura é muito amigo meu, eu vou chamar ele mesmo pra cantar. Nassura! Chega aí! Vai lá! 1, 2, 3, 4! Pobre engraxate, pobre orfãozinho, não tenho casa, não tenho ninho. Lá em Canudos, na Nívea Serra, meu pai querido morreu na... Oi! Levou os $5 mil. Parabéns a você, garotinho. Parabéns a você, Nassura. E a gente volta no próximo programa. Até lá. O portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Um dia vamos todos andar, a escolinha Bossa Nova. Outra vez está no ar. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Onde nós temos que fazer aí, compadre?